Rapaziada, é o seguinte, vamos ter esse privilégio, essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho com o Ari, né? E nós cremos que o Espírito Santo de Deus é quem continua falando conosco, né? E que esteja sobre o Ari, sobre as nossas vidas aqui, ainda nos ensinando. Fala, garoto. Chega aí. Pode vir aqui. Vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vocês vão vindo aqui? Ah, é? Então vamos lá. É verdade esse... Agora, meu tiozão. Fala da onde você é, rapidão e... Eu sou do Brasil para Cristo de Poá, Camonviana, né? Então a minha pergunta seria o seguinte: ontem a gente estava falando sobre, quer dizer, o pastor Roberto estava comentando sobre um desvio que teve lá atrás na questão do louvor na igreja, né? Que acabou tendo essas bandas que fazem o namorinho com Cristo, né? Sentando no meu colo, essas coisas todas, né? Então, agora a gente está num outro cenário. A gente está no cenário que temos o piercing, temos tatuagem, né? E de certa forma ele está entrando em algumas igrejas, como se fosse algo normal. Será que isso daqui 10 anos, 20 anos não vai performar também, não vai distanciar do real objetivo, que é a salvação? Tudo pode ser deformado, até a teologia pode ser deformada. Por isso é uma questão de vigilância sempre, né? Não é uma questão de queimar as pessoas, mas de discipular, né? Então, se a pessoa acha que deve tatuar-se ou pôr piercing e tal, isso não a faz mais crente nem menos crente. Então, não teve nenhum problema, mas claro que tem sempre de ter o equilíbrio para não transformar isso num desvio mais tarde. Eu ouvi dizer que agora tem um pessoal que tatua o nome do pastor, aí não é legal, porque aí já saiu do objetivo. Beleza. Aqui, garoto, fala seu nome e a pergunta. Alexandre de Atibaia. Como contextualizar a igreja com as festas populares brasileiras? Bom, eu acho que tem um bocado de festa, tem uma bocado de festa brasileira que pode contextualizar, só tirar o elemento cultico delas e pronto. As festas juninas, por exemplo, é um caso desse. Você tira o elemento cultico e pronto, vamos celebrar o frio que chegou, vamos celebrar a alegria do campo, a alegria da colheita, a alegria de gostarmos de roda, de pipoca, enfim, de sermos do interior, né? A gente é do interior do mundo, então a gente gosta disso mesmo. É só tirar o elemento cultico. A grande parte das festas brasileiras, tudo que você tem de fazer é tirar o elemento cultico, dizer, não, nós não estamos adorando nada nem ninguém além de Jesus Cristo, mas a gente é brasileiro e a gente gosta de comer pipoca fazendo isso. Arraiá do Céu, lá em Presidente Prudente, pessoal do interior, tá todo mundo convidado. Aqui, Almir, de São Paulo. Eu tenho uma dúvida. Parece que nós estamos correndo o risco de acontecer algo que é dividir a igreja. Porque nós estamos incentivando e falando que é necessário um ensino da palavra nas igrejas. E aí a gente corre o risco de ter pessoas. A igreja militante está se aprofundando na palavra de Deus, que está buscando esse relacionamento profundo. E a outra pessoa, que é a igreja gospel, que está indo só para festejar. Será que nós não temos que lidar com essa situação? Quer dizer, vamos correr o risco de ter ministérios que irão deletar pessoas para tentar fazer a sua igreja mais militante, ou correremos o risco de ter igreja somente nessa realidade gospel que vemos hoje? De repente tem alguma reflexão sobre isso, alguma colocação sobre esse pensamento? Não, é verdade. Tem essa divisão mesmo, até porque uma parte da igreja se cansou da superficialidade desses movimentos todos aí. O que nós temos de ficar é no equilíbrio. A fé cristã é uma fé de sabedoria, de profundidade na palavra, de conhecimento. É a fé do livro, né?
A gente acredita na Bíblia e lê e estuda a Bíblia e quer entender o que a Bíblia diz. Mas também é a fé da celebração. Se tem um povo que tem motivo para celebrar, somos nós. E nós celebramos a salvação, celebramos o batismo do Espírito Santo, celebramos a segunda vida de Jesus, celebramos o fato de que o Senhor é o nosso pastor e cuida de nós todos os dias, que é um negócio extraordinário, extraordinário. Viver sabendo que Deus está cuidando de você é viver sem um peso nas costas. Isso nós temos muito motivo para celebrar. Então nós temos de aprender a achar o equilíbrio entre a celebração e a reflexão. Uma coisa não exclui necessariamente a outra. Agora, eu não sei o que você chama de mundo gospel. Agora, se você chama de mundo gospel o mesmo que eu chamo, esse é um negócio que a gente tem de corrigir. Esse é um negócio, porque esse aí é muito complicado, viu? Porque você fica ouvindo o sujeito e você fica horas ouvindo o sujeito e depois disso você tem de perguntar sempre o que foi que ele disse. Ele não disse nada, ele não tem nada para dizer. É aquilo que eu falei, tem de mudar o conteúdo disso. Tem de mudar essa prosa. Tem de mudar o conteúdo nesse negócio. Agora o ritmo, canta o ritmo que você quiser cantar. O que você cantava antes para falar das suas tristezas, agora canta para falar da sua alegria em Cristo. Porque aí significa que você se converteu de todo, né? Que você trouxe aquilo também com você e trouxe de outra forma agora. Agora, conteúdo não dá para negociar. Conteúdo não dá. Se o conteúdo for ruim, tem de mudar isso. Então eu acho que o espírito de celebração eu acho ótimo. Eu sou um camarada já do meu jeito mais discreto. Eu gosto de jazz, de bossa nova. Você nunca vai viver pulando, eu não tenho nem peso para isso. Então, não dá, entendeu? Se tiver de fazer o RU, eu tenho de pedir ajuda para os universitários. Não tem jeito. Mas isso não quer dizer que os outros não tenham o direito de pular, de gritar, de soltar a sua alegria e de dizer o quão felizes estão com Cristo do jeito que sabem dizer que são felizes. Então, a gente tem de fazer esse equilíbrio, porque senão a gente mata pessoas de graça. Tem de ter festa, tem de ter festa. Jesus Cristo combina com alegria. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então tem de ter festa. Além do que, nós somos brasileiros. Nós só festejamos. Foi assim que nós superamos todos os nossos problemas e nossas dores. Por que os nossos sofrimentos não nos derrotaram? Não nos tornaram um povo amargo? Nós tínhamos tudo para ser um povo amargo. Por que nós não somos? Porque nós fazemos festa. Nós fazemos festa. A gente ri, a gente canta, a gente faz piada da gente mesmo e a gente vai para frente, vai levando e vai crescendo. Esse é o ethos brasileiro. Nós somos brasileiros. Eu acho que os irmãos da Europa e do Norte são ótimos irmãos. E eles cantam as músicas deles e tá tudo bom. E eles não são tão festivos como nós. Mas nós somos festivos. Nós aqui do lado de baixo do Equador, nós somos festivos, a gente gosta de festa, ué. Deixa a gente festejar Jesus, então, lá no céu nós é que vamos cuidar da bateria. Montemor. Eu sou a Carla de Montemor. E eu estou com mais alguns irmãos aqui do ministério também que a gente tem da adolescência na nossa igreja. É um ministério novo desse ano, que a gente começou esse ano. Glória a Deus por isso, o Senhor levantou mais os irmãos aqui, né? E a gente começou esse ano, porque antigamente a gente tinha era só recreação, tinha palavra também, mas não de um modo, assim, vamos dizer, em primeiro lugar, né? A gente se preocupava muito assim, o que a gente vai fazer para eles gostarem, né? Para chamar, tem que ter brincadeira, tem que ter isso. Mas esse ano não, o Senhor tem tocado no nosso coração, que a primeira coisa, o fundamental é a palavra do Senhor, né? E Deus está tratando muito isso com a gente, eu creio que todos nós aqui gostamos desse seminário, isso foi muito bom, edificante para a nossa vida, né?
A gente está voltando com uma outra cabeça. E uma dificuldade que a gente tem, que o Senhor tem cobrado da gente, é a questão do Espírito Santo. Como passar isso assim do Espírito Santo para eles, que eles entendam, né? Não da forma assim como adulto a gente entende, mas de uma forma que eles entendam e tenham essa intimidade que o Senhor quer que a gente, né, tenha com Ele. Bom, adolescência é a fase do grupo, né? A fase da amizade, da pressão do grupo, da vida em grupo, tudo se faz em grupo, etc, etc. Portanto, a adolescência é a fase onde a pessoa está mais aberta para a amizade. E aí a gente precisa ensinar os adolescentes que eles têm um amigo que é para todas as horas, 24 horas por dia, e esse amigo é o Espírito Santo, e ele gosta tanto deles, e quis ficar tão perto que mora neles. E que se eles falarem com ele está lá, o tempo todo, 24 horas por dia. Esse é o amigo por excelência. E quando ele for o melhor amigo de todos nós vamos saber escolher bem os nossos amigos. Eu sou o Júnior de Guarulhos e dentro do tema do nosso encontro, eu gostaria de perguntar a questão do movimento carismático da Igreja Católica, como que como o senhor enxerga? Como uma contextualização, já trazendo eles para o Evangelho genuíno, ou uma camuflagem, desviando realmente do propósito da Igreja Sadia? Bom, eu não conheço o movimento por dentro, eu não pesquisei. Já ouvi coisas que me levaram a pensar que era uma ação genuína de Deus, mas também já ouvi coisas que me levaram a pensar que é uma camuflagem. Então eu realmente não sei. Eu acho que deve ter dos dois lá. E na minha experiência, é mais fácil ter camuflagem do que ter o genuíno. O genuíno está sempre em número inferior. Então eu imagino que deve ter alguma coisa genuína ali, mas grande parte do que eu ouvi está ajudando os caras a serem mais idólatras. Então isso é uma camuflagem. Então, para mim a diferença entre uma coisa e outra é o quanto a pessoa se aproxima de Cristo. E da exclusividade de Cristo. Cristo, só Cristo e ninguém além de Cristo. Eu sou Sávio, sou membro da Igreja Luterana Fonte de Vida de Montemor. Sou ajudante da Carmen, ela é a nossa líder lá, o J-Team. E a respeito da tatuagem, eu acho que a gente como criatura, depois de você sendo convertido também ao cristianismo, você tem uma marca do seu Criador, você tem uma marca do seu Salvador. Você quando faz uma tatuagem, você não está tentando tirar a marca do seu Criador, você não está tentando tirar a identidade do seu Criador em você, porque você quando tem um rebanho, um grande criador de gado, quando ele tem um rebanho, ele marca as suas iniciais no gado. A partir do momento que ele vende, o outro comprador também vai remarcar. Será que você fazer uma tatuagem, alguma coisa assim, não um pouco de rebeldia contra o próprio Deus? Será? Não, eu não acho que é rebeldia contra Deus, não. Eu acho que há tatuagens e tatuagens, né? Como tudo. Assim como há pregações e pregações. Eu acho assim que eu não incentivo tatuagem. Tanto é que a minha filha mais velha já várias vezes diz, pai. Eu digo, não, tudo bem. Mas aí, na hora H, ela fica constrangida e fala, acho que meu pai não vai gostar mesmo. E volta para trás e não faz. Aí outra hora ela diz, não pai, agora eu vou fazer, porque eu vi uma maravilhosa, e já falei para Raquel também, escolheu uma para mim. Tá bom. Aí ela vai,
Acho que não vai dar. eu não esquento com isso, não. Mas eu não quero, eu não vejo isso, porque eu conheço muitos jovens cristãos que para eles a tatuagem é só uma expressão artística, uma alegria, um jeito de se comunicar, um jeito de se curtir. É uma estrelinha daqui, um golfinho dali. Eu não vejo. Eu conheci até um pastor que tinha uma tatuagem porque que ele mandou fazer porque ele gostava de praticar um determinado esporte. É claro que nós outros pastores acabamos com ele, né? Mas ele fez mesmo assim. Então, eu não vejo problema. É uma expressão da liberdade pessoal e como tudo, tem seus limites. Se você vai fazer uma tatuagem que evoca o mal, que evoca as trevas, eu não consigo nem imaginar um cristão pensando num negócio desse. Mas, na maioria das vezes, o que eu vejo, principalmente nas jovens e jovens nos adolescentes, moços e moças, é só para curtir a vida, só para dizer, sou jovem. Só para dizer, tô aqui, tô na mesma praia. Eu tenho medo de dar peso demais para essas coisas e tirar o foco do conteúdo, porque é verdade que Jesus Cristo marca, mas ele marca o coração. E ninguém faz tatuagem no coração. Jesus Cristo marca o coração. Enquanto o coração estiver marcado por Jesus, é uma boa frase para você tatuar. Tatuagem marca o corpo, mas Jesus marca o coração. Vivian de Atibaia. Pastor, como lidar com o jovem adolescente na época dos iPods, MP3 e as músicas seculares? Depende. Toda tecnologia pode ser usada para a gente, para o reino. E deve ser usada para o reino. Está aí o nosso pessoal que está fazendo um trabalho fantástico com os negocinhos desse tamanho. Tá certo? O Weston é pródigo em surpreender a gente com os negocinhos cada vez menor e cada vez mais eficiente. E, o tripé que é um monstro, o restante tudo Então, a tecnologia é sempre bem-vinda porque a tecnologia é neutra, né? O uso da tecnologia que é o problema. A mesma coisa com as músicas seculares. Há músicas seculares que são horríveis, mas também tem músicas cristãs que são horríveis. Então, irmãos, não ouçam nada horrível. Se a letra é horrível, não ouça. Se a música é horrível, não ouça. Agora, tudo que não é horrível, pode ouvir, porque a graça comum está atuando em todo mundo. Então tem muita gente que não é de Deus e está fazendo coisa muito bonita, porque ele não é de Deus, mas Deus continua apostando nele. Então, porque isso é a graça comum. Como é que você acha que um sujeito que não sabe nada de Deus é capaz de ser virtuoso num instrumento? Se isso precisa de senso estético, e estética é um atributo de Deus. Como é que você acha que gente que não ama Deus ama os filhos? Como é que você acha que gente que não ama Deus consegue ser amigo, ter senso de justiça, senso de verdade? O que você está assistindo? Você está assistindo a graça comum. Deus está mantendo os seres humanos com qualidade de vida. Foi o que o apóstolo Paulo disse em Atos 14. Ele disse lá para o pessoal de Listra o seguinte: vocês estão pensando que fui eu e o Barnabé que fizemos milagre? Não foi, foi Deus. E o Deus que fez esse milagre é o Deus que sempre deu testemunho da existência deles para vocês. E sabe como foi que ele deu testemunho da existência deles para vocês? Ele deu para vocês tempos frutíferos,
e ele encheu o coração de vocês de fartura e de alegria. É por isso que gente que não é do Senhor pode ser alegre, pode ter vida, pode ter boas intenções. Isso tudo é empréstimo de Deus para manter a humanidade com qualidade de vida. Porque imagine se o mundo fosse dividido assim. Quem não é cheio do Espírito Santo é gadareno. Não dava para viver. Você ia sair na rua, cercado de gadareno por todos os lados, onde quer que você fosse, você seria uma ilha, não é? Cercado de gadareno por todos. Você ia dirigir numa rua onde todos os outros motoristas são gadarenos? Não dá, né? Então Deus tinha de manter a qualidade de vida, para a gente viver também. E para que essas pessoas tivessem mais tempo para ouvir o Evangelho. Então isso é o que os teólogos chamam de graça comum. Essa atua sobre todos os seres humanos. E é por isso que tem gente que não é do Senhor, mas faz coisas muito bonitas. E letras extraordinárias. Então o que a gente tem de ajudar os nossos jovens é que eles não ouçam nada horrível. Mesmo que seja gospel. Né? Porque tem muita coisa aí gospel que é horrível. Horrível. Não escute esse negócio, porque esse negócio não tem nada a ver com Jesus Cristo. Tem a ver com alguma doideira em algum lugar que um sujeito inventou alguma coisa de muito mau gosto. Então, eu acho que tudo, e mais uma vez, vamos confiar no Espírito Santo. Vamos estar toda hora falando com o Espírito Santo, Senhor, dá sensibilidade para os nossos jovens. Dá sensibilidade para os nossos jovens, para eles discernirem os espíritos. Para eles discernirem o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Porque eu sei que nós todos temos a tentação, nós líderes temos a tentação de nós discernirmos para o outro o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas eu quero dizer para você, de líder para líder, não caia nessa tentação. Não assuma o lugar do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ensine. Aquilo que a nossa irmã disse sobre o conteúdo bíblico. A nossa irmã de Montemor. Faça isso. Ensine. Bíblia, 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 Bíblia. E acredite no Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai fazer aquilo frutificar no coração desses jovens e vai dar-lhes discernimento. E eles vão saber o que é do Senhor e o que não é do Senhor. E vão crescer tendo experiências com o Senhor. Eles precisam ter experiências com o Senhor e não conosco. Porque um dia nós não estaremos mais aqui. E eles vão continuar. E eles têm de ter aprendido a ouvir a voz do seu Deus. Eles não podem ouvir a minha voz. Eles têm de ouvir a voz do Deus eterno que se revelou em Cristo Jesus. Porque quando eu for embora, essa voz é que vai continuar guiando. Essa voz é que tem que ser ouvida. E essa voz é que vai mantê-los na estrada. Então cuidado, nós temos a tentação de assumir o papel do Espírito de Deus. E essa não é a nossa missão. Beleza. Ari, esse negócio da graça comum é interessante. Ontem eu descobri que a graça comum chegou no Walt Disney. O Pato Donald se converteu. É verdade. Cadê o rapazinho do Pato Donald? Tá aí? Não tá, não. Tá aí ou não? Tá aí ou não? Tem um testemunho aí, se ele tiver aí, depois conversa comigo. Você converteu de novo? Eu sou o Walter de Bebedouro, eu queria ouvir um pouco sobre dança em relação a hobby, tanto com música gospel quanto com música secular. Em relação a hobby, você diz? Hobby, dançar como hobby. Hobby do menudo? Não. Não, dançar, entendi. Não, dançar é muito bom, dança à vontade, fica à vontade. A Bíblia não proíbe dançar, a Bíblia proíbe pecar. A Bíblia não proíbe dançar. A Bíblia proíbe pecar. Você pode pecar dançando ou sentado em casa pensando. O que a Bíblia proíbe é pecar. A gente tem que tomar cuidado porque nós vamos criando cerca pensando o seguinte, que se a gente proibir o fulano de fazer isso, ele não vai pecar. Mas ele peca aqui, ó.
Todo mundo que peca é derrotado aqui. Agora, é claro que há lugares e lugares. Se você vai num lugar onde o ambiente é um ambiente que convida necessariamente para a quebra da vontade de Deus, então você não sabe onde ir. Mas tem muitos lugares que você pode ir sem nenhum problema, sem nenhuma crise. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me converti aos 12 anos. Eu cresci na década de 60. Eu cresci numa igreja que proibiu tudo e todos. A gente não podia fazer nada e não fazia mesmo. Nem jogar bola podia. Imagina, no Brasil o sujeito se convertia e não podia jogar futebol. Como é que é isso? Eu ficava pensando, gente, se toda a igreja brasileira se converter, nós nunca mais vamos ganhar a Copa do Mundo, porque se todo o Brasil se converter, nós nunca mais vamos ganhar a Copa do Mundo, porque crente não joga futebol. Acabou o Brasil. Então eu ficava pensando assim, lá nas minhas elucubrações de adolescente, eu ficava pensando, meu Deus, mas o senhor não gosta de futebol mesmo? Que coisa! Então, tudo bem que o senhor estivesse tentando salvar os corintianos do pecado, mas aí tudo bem, eu entendo, porque o cara para de torcer pro Corinthians e tal. Mas eu torço pro Palmeiras, que é outra coisa. E tem a Copa do Mundo. Por favor, nem na Copa do Mundo não pode. Não fazia sentido, porque se você toda a ideia ela vale o que ela significa quando levada às últimas consequências. Então, isso levado às últimas consequências significaria que se o Brasil todo se convertesse naquela época, nunca mais iríamos jogar futebol. Acabou. E isso significa que uma das melhores coisas que o país tem, o Evangelho ia tirar. E aí eu ficava pensando, mas será possível? Então, na nossa história tem um bocado de coisa que nós pusemos e não precisávamos nem ter parado para pensar nisso. Não significa nada, não ajudou ninguém a ser crente, não ajudou ninguém a amar Jesus, não ajudou ninguém a entender mais Jesus. Só tirou das pessoas a alegria que o próprio Jesus semeou na terra. Então, a mesma coisa eu vejo em relação à dança. Eu tenho 2 filhas, elas dançam. Elas vão para as baladas com os amigos da igreja, amigos da comunidade. Uma filha minha é hipercrente. Vai ser missionária e tal. A outra minha filha é crente para o gasto. Ela diz assim, não pai, tô firme, tô na igreja, tô firme, tô lendo a Bíblia, tô orando, falo para os meus amigos, sou crente, a vida é assim, prego para um ou para outro, tá tudo bom assim, não tá? Tá bom filha, tá bom. Você continua falando de Jesus, continua crendo em Jesus? Não, claro pai, então tá tudo bom. Então, mas as 2 vão. Não tem nada a ver com o jeitão delas. Elas têm jeitos diferentes, mas as 2 vão dançar e voltam felizes, alegres, brincando, conversando, rindo, contando história, dizendo aquilo foi legal, aquilo foi ridículo. Tudo acontece na cabeça, no pensamento. O que é que são os meus valores? É tudo que eu sempre digo para as minhas filhas o tempo todo. A sua identidade são os seus valores. A sua identidade não é o que você sente, não é o que você deseja, não é o que você tem.
A sua identidade são os seus valores. Se você quebrar os seus valores, você perdeu a sua identidade. Isso não quer dizer que aqui e ali elas não venham a tropeçar. É óbvio, eu não sou... os cabelos brancos não estão aqui por acidente. Eu sei que elas estão na vida, estão vivendo aqui e ali. Mas qual é a importância de ter valores? É que mesmo quando você erra, você sabe para onde voltar. O duro é não saber mais para onde voltar. Então eu não tenho problema não. Como hobby, eu não tenho problema não. Eu não vejo essa crise. Talvez isso aí, alguém vai ficar escandalizado comigo. Mas se eu disser outra coisa, eu vou ser hipócrita, porque eu deixo as minhas filhas. Por que eu vou dizer para você, eu deixo as minhas filhas, vou dizer para você, não deixa? Né? Eu preciso me olhar no espelho amanhã. Então, eu deixo as minhas filhas sem problema nenhum. E nunca vi nada disso provocar nas minhas filhas qualquer equívoco que não fosse provocado pelo fato de elas terem sido atraídas por uma ou outra coisa em qualquer área da vida, em qualquer momento. E aí o que eu faço é vigiar para que elas não percam os valores. Nunca. E não porque eu tenha a pretensão de que elas nunca vão errar, porque eu não posso ter essa pretensão de que elas nunca vão errar, porque eu não tenho essa pretensão acerca de mim mesmo. Eu sei que vou errar. O que eu quero ajudar as minhas filhas é a terem sempre um lugar para voltar. Quem tem valor, e o valor é a sua identidade, sempre tem um lugar para voltar. Beleza, vamos aí. Edivaldo Tavares da Silva, Igreja Batista Central de Paulínia. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns pela forma direta e objetiva como foi transmitida a mensagem desta manhã. Amém. E a minha pergunta a respeito da contextualização. Vejo como necessária, no momento, pelo que tem acontecido dentro da minha própria igreja. E só que me fica uma pergunta, quanto a tatuagens, piercings. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Até onde nós temos o direito de marcar esse templo? Eu acho que eu acho o seguinte. Primeiro, eu não quero passar aqui como o defensor do piercing e da tatuagem, tá certo? Eu já falei, por exemplo, que a minha filha mais velha, que adoraria ter uma tatuagem, volta e meia reflui porque ela sabe que lá no fundo eu acho que é uma bobagem, uma perda de tempo e uma desnecessidade. Então eu não quero passar aqui a ideia de o Ari é o defensor do piercing e da tatuagem, porque eu não sou mesmo. Mas como você falou em direito, a pessoa tem tanto o direito de se tatuar quanto eu tenho de ser gordo. Porque o meu corpo também é templo do Espírito Santo e a minha gordura dificulta o Espírito Santo usar melhor o meu corpo. Não é o templo, é uma catedral, né? Catedral. Então, é verdade, investi muitos dólares nesse negócio. Então, e eu sei que preciso, justamente porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu sei que preciso me cuidar mais. Aqui e ali eu dou uma paradinha. As minhas filhas vivem me puxando pela orelha e tal. Mas olhando sobre a perspectiva que você colocou, eu estou tão em pecado quanto alguém que fez uma tatuagem. E aí? Vamos determinar que tipo de medida tem de ter o corpo do cristão?
Vamos fazer um desfile e quem não tiver com o corpo exatamente como um cristão deve ter, a gente disciplina? A ideia do corpo como templo do Espírito Santo é que aquele lugar já tem dono. O diabo não vai usar mais. Ele não vai ter mais em mim e nem em você nenhum ponto de apoio para fazer o mal. É isso que significa. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Todas as minhas potencialidades que foram dadas por Deus e todas as minhas habilidades que foram dadas por Deus só serão usadas para Deus. Ponto. O diabo não tem mais espaço aqui. Nada do que eu sou, do que eu tenho e que foi recebido de Deus vai ser usado para o mal. É isso que significa. Agora, por isso que eu digo, em relação à tatuagem e o piercing, é isso que eu digo. Tem tatuagem, piercing, motivação e motivação. O que eu conheço gente que é extremamente correta em tudo, e quando você fala para ele por que você faz isso, ele diz que é para ganhar salvação. E aí você sabe que ele vai corretamente para o inferno. Nós estamos falando de coisa mais profunda, irmãos. Quando nós estamos falando de fé cristã, nós estamos falando de coisa mais profunda. Nós estamos falando do motivo para viver, da razão para existir, do porquê que eu estudo, porquê que eu trabalho, o que eu quero gerar na vida, o que eu quero gerar na minha geração. Quando eu for embora, o que eu quero deixar para trás? Eu quero deixar um mundo melhor. Quero deixar gente que sabe mais de Deus. Nós estamos falando de fé cristã. A fé cristã trata dessa coisa que toma o coração do ser humano. E a questão do piercing, a questão da tatuagem, é uma questão pessoal. Ora a Deus, velho. Se Deus permitir que você faça piercing, faz. Se Ele não permitir, não faz. Porque também eu já aprendi que Deus trata as pessoas pessoalmente. Tem coisas que Ele libera para uns e não libera para outros. Porque Ele me conhece, Ele sabe que tem coisa que para mim não dá. E sabe que tem coisas que para você não dá. Em compensação, Ele sabe que tem coisas que para mim dá. Não vai me afetar em nada e tal. E para você não dá. E outras coisas que para você está tudo bem, mas para mim não vai estar. Porque Deus é pessoal. Deus é pessoal. Então, eu tenho muito cuidado. E volto a dizer, eu não sou um defensor. Se você perguntar para minha filha mais velha, a Mirna, ela vai dizer, meu pai... Meu pai é um cara careta toda a vida, ele não deixa fazer nada e tal, mas vai dizer, mas eu gosto dele, então, porque eu gosto dele, eu quebro essa para ele. Eu sei que ele não vai gostar, então, tá bom, o pai não gosta, eu não vou fazer. Várias vezes ela toma decisões assim. Não, eu até quero, eu acho que não tem nada a ver, mas meu pai não gosta, então, deixa para lá. Então eu não sou defensor mesmo. Se você perguntar para mim, a minha mais velha, ela vai dizer isso para você com todas as letras. E a Raquel, a minha mais nova, ela é contra mesmo. Ela é contra, ela vive batendo na irmã. Que fazer tatuagem? O que você está pensando? Imagina, pai, não está escrito na Bíblia que não pode marcar o corpo, pai? Aí eu falo, não, mas é lá no Velho Testamento, já mudou, filha. Pai, mudou, mas é melhor fazer aquilo lá mesmo. Que é radical, ela bate na Mirna o tempo todo. Então, eu tô assistindo isso dentro de casa, de camarote, então eu não sou o defensor mesmo, mas também não sou o punidor. Vamos lá.
Eu sou a Mariana, da Primeira Igreja Batista de Santo André. Eu queria perguntar qual que é a posição que um líder deve tomar quando uma juventude e alguns líderes cegos trazem o mundo para dentro da igreja como uma forma de contextualidade disfarçada e derrubam a integridade do povo cristão. Tem de protestar, denunciar, falar isso é mundo. Isso é mundo. E tem muita coisa que é mundanismo mesmo que está vindo para dentro da comunidade e é mundo e acabou. E aí o que é mundo tem de ser denunciado. E mundo é um estilo de fazer as coisas, um estilo de organizar as coisas e um estilo de tomar decisão. Mundanismo está aí. Por exemplo, luta pelo poder é mundanismo. Não importa se seja para disputa de presbítero, é mundanismo. Por exemplo, fazer coisas porque as pessoas vão gostar e vão ficar felizes e vão estar com a gente, e então vamos fazer uns esquemas aí que as pessoas gostam. É mundo. É mundo. O papel da igreja é centralizar Jesus Cristo. Então a pessoa vem, é a mesma coisa do sujeito que diz assim, não gostei do louvor, ou diz assim, eu vou naquela igreja porque lá tem um louvor legal, ou não vou mais lá porque o louvor não é legal. A vontade que eu tenho de falar quando eu ouço alguém falando assim, o que eu tenho vontade de dizer para ele é, mas não é você que louva? Como é que é isso? Você vai lá para ver o louvor ou você vai lá para louvar? Porque essa é a diferença. Porque se você vai lá para ver o louvor e não gostou do louvor, você foi ver um show e não gostou. Então aproveita e pede o dinheiro de volta. Devolve o dízimo, a oferta que eu dei, porque eu não gostei da música. Agora, se eu vou lá louvar, não importa quem está tocando. Eu que fui louvar. Eu não fui ouvir alguém louvar. Eu fui louvar a Deus. E isso é mundanismo. Esse excesso de show que tem no nosso meio, isso é mundanismo. Porque está fazendo cada vez mais as pessoas transformarem o louvor num show onde a maioria das pessoas é passiva. Não, é você que vai louvar quando você vai para reunir-se com os demais irmãos. Então é você que tem de louvar. Se você não gostou do louvor, você não gostou do seu. E o seu louvor não foi bom. Você não louvou, não tem, ainda vê se melhora da próxima vez. Vai lá, se conserta com Jesus e volta. Então essas coisas precisam ficar claras. Então tá cheio. Quando você vai percebendo esse negócio mundano, essa coisa de fazer uma igreja do jeito que as pessoas gostam e não do jeito que Jesus gosta, isso aí é muito complicado. Uma vez na minha comunidade, uma pessoa disse para mim, pastor, eu não gosto desse louvor não. Eu falei, irmã, mas não é para irmã mesmo. Não é para a irmã mesmo, isso aí é para Jesus. Os irmãos estavam fazendo para Jesus, não estavam fazendo para a irmã. O que a irmã estava fazendo para Jesus? Porque é você que louva, sou eu que louvo. Então tudo que é mundanismo tem de ser denunciado enfaticamente. Tudo que não é centralização de Jesus Cristo tem de ser denunciado. Beleza. Tá bom então? Mais uma aqui, Ari. Mais uma? Tá. Casal de pastores de Poá. Vamos ficar. Fica em pé. Isso, acompanha sua esposa aqui. Duas perguntas, mas Tá bom. Dalva, de Brasil para Cristo de Poá. Eu queria saber se um músico separado para adoração no Ministério de Louvor, ele, como profissão, ele tem abertura de tocar em barzinhos e o que o senhor acha sobre isso para o seu sustento, visto que muitas denominações não dão o sustento ao levita? Tudo bem, depois ele faz. Tá bom. Eu acho que pode tocar sim. Vai tocar, vai ganhar dinheiro, fica à vontade. E vai fazer como todo mundo que sai para trabalhar.
que vai trabalhar e vai transformar todas as possibilidades que tiver no trabalho de testemunhar a sua fé, e vai conviver com que vai se aproximar do que é genuíno, verdadeiro e valoroso, e vai se afastar de tudo aquilo que não presta. É como todo mundo. Todo mundo é assim. O pessoal fala, não, mas ele vai tocar música secular. Ué, e quando eu vou trabalhar, eu vou mexer em dinheiro qual? Secular, não vou mexer em dinheiro sagrado. Quando eu vou sentar no computador, eu vou sentar no computador secular. Quando eu vou tomar decisões na empresa, eu tomo decisões seculares. Por que uns podem tomar decisões seculares, outros podem ter atividades seculares e o músico não pode? Porque ele foi consagrado para o Senhor, mas eu também fui consagrado para o Senhor. Você também foi consagrado para o Senhor, ou você foi consagrado para alguma outra coisa? Você também foi, não foi? Todo crente foi consagrado para o Senhor. Isso é ser crente. Somos gente consagrada para o Senhor, por isso que nós somos santos. Porque os santos são os consagrados para o Senhor. Todos nós fomos. E, no entanto, nós trabalhamos nas multinacionais, nós trabalhamos nas empresas, nós vendemos, nós compramos e tal. Os músicos também são consagrados ao Senhor e trabalham com o instrumento dele. Aí ele diz, não, mas esse instrumento ele usa para louvar o Senhor. Pois é, o meu instrumento de louvar o Senhor é a minha voz e a minha capacidade de interpretação do texto. Eu usei isso muitas vezes, eu fui consultor, eu usava a minha voz e a minha capacidade de interpretação. E aí? E agora? E agora nada, agora nós somos sal da terra e luz do mundo, então não dá para ser sal da terra nas quatro paredes e nem luz do mundo debaixo do alqueire. Tem de estar lá mesmo. Então é lá que eu prego aquilo que eu vivo na comunidade, porque a comunidade tem de viver o que prega para poder sempre pregar o que vive. Então eu não vejo nenhum problema não, eu acho até que tem um peso sobre o músico cristão que é um absurdo. E eu sei também que os músicos não são fáceis. Não são fáceis. Toda gente que tem esse nível de sensibilidade demora para pôr o pé no chão. Então, de vez em quando precisa ter uns irmãos que laçam o pé do sujeito e dizem, o chão é aqui, Não é? Você é levita porque aquele negócio da tribo de Levi não é porque você flutua. Então, não viaja não, fica aqui. Tem isso mesmo. Mas é gente sendo trabalhada como toda gente na igreja. Eu não vejo nenhum problema não. E música brasileira é boa para chuchu e tem muita música boa para cantar. Deixa os meninos ganhar dinheiro e dar o dízimo. Ô glória. Última. Pastor Josias, o Brasil para Cristo de Poá. Eu gostaria de saber, falando ainda em tatuagem, piercing, eu não sei a origem disso daí, eu nunca estudei a origem a gente sabe que as tribos indígenas, que antigamente, tanto o Brasil como outras nações, havia tribos de índios, e os ancestrais deles mexiam com coisas que eles desconheciam, como muitas argolas, coisas na orelha, no nariz, né? E muitas coisas eram consagradas a entidades demoníacas. Então eu não sei a origem que vem. Se caso uma pessoa for pregar numa tribo, é claro que não vai mudar os costumes culturais dela. Mas, e essas marcas que vêm, que eles desconheciam, que eles continuaram dizendo que é cultura dos ancestrais dele, dos antepassados, eles conservam aquilo como cultura. Mas pode ser consagrada a entidades demoníacas do passado. É verdade, pode mesmo. Mas tudo pode ser consagrado ao diabo e tudo pode ser consagrado a Deus. Essa coisa da tatuagem, ela se perde na memória, né, no tempo. Em várias culturas ela tinha conotações e expressões diferentes, né? Em algumas culturas ela era muito cultica.
Ela era cultica mesmo, era uma adoração a um deus pagão. Em outras culturas, ela era ligada à guerra, aos guerreiros que tatuavam no corpo as suas vitórias. Em algumas culturas, como no judaísmo antigo, usar o piercing, o brinco, etc., era sinal de escravidão. E agora isso é cultural, né? Isso é cultural. E depois, consagração, culto é sempre um ato pessoal. Eu conheço pessoas que vieram a Cristo com o corpo todo tatuado, e algumas tatuagens, elas mandaram cobrir. Porque eram tatuagens que não tinham nada a ver com Jesus, tinham a ver com os demônios ou com as drogas, e elas mandaram cobrir, e outras não, porque era o jeito delas vestirem o seu corpo. Eu conheço cristãos que fizeram tatuagem. Escreve doulos aqui na altura do pescoço, tatua a cruz, tatua um versículo bíblico que falou ao coração dele. Eu não posso dizer que aquele irmão que fez isso está fazendo uma coisa cultica pagã. E eu conheço outros irmãozinhos, irmãzinhas principalmente, que fazem tatuagem just for fun, só por alegria mesmo, só porque eu quero ter uma estrelinha na perna. Tá bom, não dá para pegar que está lá, bota a tatuagem, né? Então, eu não sei se nós não estamos fazendo cavalo de batalha com isso. Porque culto aos demônios é uma coisa pessoal. Culto aos demônios é uma coisa pessoal. Se o sujeito cultua alguma coisa, aquilo ganha, faz alguma coisa por decisão cultica, aquilo lá ganha um significado. Então, é por isso que você entra numa casa e vê uma estátua e diz isso aqui é do demônio, pode tirar, e depois você entra na outra casa e vê a mesma estátua e você diz, tá tudo bem. Porque não é o objeto que se atribui valor, é a pessoa que tem o objeto que atribui valor ao objeto. Por isso o culto é sempre pessoal. Se o camarada se converte, e aí ele vai cobrir aquilo que antes era cultico. Se ele já é convertido, é muito difícil que ele vá fazer qualquer tatuagem para cultuar qualquer Deus que não seja o Deus a quem ele rendeu sua vida e seu coração. Por isso, cuidado para a gente não fazer cavalo de batalha, porque nós vamos cometer injustiça com um bocado de jovens. E os jovens têm um vício muito ruim, que é o de querer saber por que não pode. É um vício. Eu já tentei tirar das minhas filhas esse vício, mas elas não consegui. E quando fui pastor de jovens também não consegui. Eles têm esse vício de, mas por que não pode? E aí você fica explicando, e ele diz, mas não consigo ver isso na Bíblia. E aí um dia você tem de dizer para ele, você não consegue ver isso na Bíblia, porque não está na Bíblia mesmo. Isso é a nossa tradição. Agora, igreja é comunidade. Se alguém está numa comunidade e a comunidade faz um acordo, todo mundo cumpre o acordo da comunidade. Se naquela comunidade eles fizeram um acordo de que membros dessa comunidade não usam piercing e não fazem tatuagem, tá bom, então todo mundo daquela comunidade não deve fazer piercing, não deve fazer tatuagem, porque fez um acordo na comunidade.
porque a comunidade local tem essa liberdade de fazer os seus acordos, que não são exatamente sustentados no texto bíblico, mas são sustentados na forma como a comunidade entende que os crentes devem viver. É isso que diferencia uma comunidade da outra. É, exato. É verdade. Exatamente. Tá vendo? É o vício do porquê não pode. É isso aí, tá certo. É, exatamente. Então a irmã está dizendo aqui o seguinte, que a gente pode estar fazendo cavalo de batalha com a tatuagem, porque tem a tatuagem, mas tem a maquiagem definitiva, tem botox, tem sei lá mais o que. Silicone. Que mais que tem? Chapinha. Tem chapinha, tem permanente, tem instabilidade total e permanência total, tem de tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas. Quando você encontra alguém e percebe que essa pessoa está marcadamente levada pela vaidade, pelo narcisismo, aí você tem de chamar a pessoa e dizer, olha, cuidado com a vaidade, cuidado com o narcisismo. Isso vai levar você a isso. Quando você encontra uma pessoa que está marcada pela avareza, pelo desejo de enriquecer a qualquer custo, você tem de chamar a pessoa e dizer, cuidado, olha, você está com um problema de avareza, está com um problema de enriquecer a qualquer custo. Quando você encontra um jovem que está com uma compulsão por fazer um montão de coisas no seu corpo, desnecessariamente e exageradamente, você chama o jovem e diz, acho que você está passando do limite. Que agora você já não está mais se enfeitando ou se curtindo, você já está se ferindo. Então você precisa voltar. Essa é a prudência do Evangelho. Tratar as pessoas pessoalmente. Então a prudência do Evangelho é tratar as pessoas pessoalmente. O que vai deixar a nossa juventude meio irritada é perceber, por exemplo, que o pastor pega no pé se o cara faz o piercing, mas não pega no pé do irmão avarento que está ficando rico cada vez mais e ganhando dinheiro de qualquer jeito, e o pastor não fala nada porque o dízimo dele é bom. Então, tem de ter prudência. Tem de ter prudência. Porque se você vai mexer numa coisa, então mexa em tudo. E aí, lembre-se, a sabedoria do Evangelho é tratar as pessoas pessoalmente. Na vida de alguém, o excesso de piercing pode ser um grito de dor, mas um piercing pode ser apenas um negócio que eu gostei de fazer. Cuidado com isso. É isso aí, vamos orar. Estenda a sua mão aqui em direção a Ari, nós vamos agradecer a Deus pela vida dele. Senhor, te louvamos pela vida do teu servo, pela maneira com que o teu Espírito Santo tem usado ao longo dos anos, ó Deus, para orientação, ensino da tua igreja, especialmente da nossa juventude. Pai, conduza-o sempre em triunfo para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa suas filhas, Pai, cuida da sua vida, Senhor. Sustenta-o com o teu poder, Senhor, na educação dessas meninas também, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja nessa manhã e a edificação que recebemos.
Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, Ari. Deus abençoe. Uma calorosa salva de palmas aí. Valeu. Valeu, Ari.